Ele te chama de filho, Ele te dá dignidade, Ele é aquele que restaura. Creia, olhe para Jesus e tenha expectativa. Pare de viver uma vida cristã inerte, pare de viver uma vida cristã sem expectativa. Tenha expectativa e creia, porque quando nós cremos, então nós podemos viver o impossível. Então a gente pode viver o sobrenatural, a gente pode desfrutar do toque do Senhor. O oposto de fé é medo. Não temas, creia, tenha fé, confie no Senhor. O Deus que criou o universo é aquele que pode e quer governar a sua história. Irmãos, hoje é um dia especial. Nós estamos recebendo aqui o pastor Daniel Simoncellos, um amigo muito querido. Ele vai ministrar a palavra de Deus. Quero chamá-lo aqui, pastor. Pastor Daniel, como eu disse, é um amigo de longa data. E de manhã eu falei que eu não ia falar há quanto tempo a gente se conhece, para deixar vocês na ilusão que eu sou bem novinho. Mas tem mais de 15 anos com certeza. Ou seja, eu conheci ele criança, assim, bebezinho. E o pastor Daniel, Deus tem cruzado os nossos caminhos muitas vezes. Em 2009, se eu não me engano, ele era presbítero da igreja Redenção, lá em São Paulo. E eu fui para essa igreja. Daniel foi um amigo que me acolheu. Depois ele era presbítero nessa igreja. Depois eu fui presbítero também nessa igreja. Daniel foi ordenado pastor. Iniciou um projeto de plantação lá em Diadema. Depois ele mudou para Vitória, Espírito Santo, onde está até hoje. E eu assumi como pastor o projeto de plantação. Então, o pastor Daniel é uma bênção. É um irmão que eu disse pela manhã que tem sido usado por Deus em duas áreas muito importantes. Primeiro, na área acadêmica, é doutor em teologia, mestre em teologia, mas também como pastor, plantador de igrejas, gente que caminha com gente. Então, eu queria que você recebesse o pastor Daniel, recebesse a palavra que será ministrada com o coração muito aberto, porque eu tenho certeza que Deus vai falar através do seu servo. Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Vamos orar. Amém. Senhor, obrigado pela vida do pastor Daniel, sua esposa, seus filhos, o ministério que o Senhor tem dado a ele. Pai, nós oramos para que a voz do Senhor, através da vida do teu servo, seja ouvida nessa noite. Fala com o teu povo. Abre os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da tua lei. E dá-nos um coração que entende e que obedece a tua palavra. É assim que oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Som teste 1, 2. Alô, som. Foi. Graças e paz, queridos. Uma alegria estar com os irmãos, uma alegria conhecer a cidade de Uberlândia. Eu sou nascido em Minas Gerais, sou nascido em Ipatinga, aqui no Vale do Aço. E é uma alegria poder sempre voltar a Minas, né? Hoje, queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Leremos dos versos 21 até o verso de número 43. Marcos, capítulo 21, Marcos, capítulo 5, dos versos 21 a 43. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco nessa tarde. Nós ansiamos ouvir a tua voz. Que o teu Espírito fale conosco. Revista-nos de poder, para que possamos não apenas compreender a tua palavra, mas praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento.
No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus estava ainda falando, chegaram as pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disse eles. Não precisas mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que lhes disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. O tema da mensagem dessa tarde é quando a graça de Deus nos toca em meio à tragédia e a necessidade que nós temos de ser tocados por Jesus. Nós precisamos desesperadamente do toque de Jesus. Na Índia, eles têm o regime de castas. E ali, milhões de pessoas na Índia fazem parte de uma não casta. Eles não são considerados uma casta e eles são chamados os Dalits, os intocáveis. Os Dalits na Índia são mais ou menos aqueles que, quase que como os leprosos na época de Jesus. Porque os Dalits, onde eles sentam, o copo que eles tomam, outras pessoas não sentam, eles não tomam aquele copo, eles não tocam no Dalit. Pelo contrário, quando eles entregam, até mesmo quando eles dão uma moeda, uma esmola, e muitas vezes sequer dinheiro eles dão, eles ainda cospem no chão e eles se afastam, eles consideram essas pessoas amaldiçoadas. E a Índia é um país hinduísta, um país extremamente idólatra, mas missionários começaram a pregar o evangelho na Índia. E encontraram nos Dalits um povo aberto para que pudesse ouvir do evangelho. Porque os Dalits não podem entrar nos milhões de templos dos deuses hindus. Eles têm milhões de deuses na Índia, mas eles não são bem-vindos nos templos hindus. E os cristãos, então, começam na Índia a abrir escolas para crianças Dalits, porque elas não conseguem permanecer nas escolas com as outras crianças. Eles começam, então, ali a tocar aqueles que são intocáveis, a olhar para aqueles que são amados por Deus, e não são menores, eles não são intocáveis. A graça de Deus tem tocado aquele povo e tem salvado a gente lá na Índia. Algo parecido acontece aqui nesse texto. Deus tocando aqueles que são intocáveis, Deus transformando histórias por meio do toque. Duas pessoas, duas histórias que se cruzam. E Marcos gosta de fazer isso. Aqui nós temos uma inclusio. O que é um inclusio? É um sanduíche. Então, quando a gente vê o judeu escrevendo em toda a escritura, a gente vai ter muitas estruturas de paralelos. Então, um inclusio é basicamente um mini quiasmo. Um quiasmo já é uma estrutura de paralelos maiores, que tem a ênfase no centro. Mas um inclusio, basicamente, são duas histórias emoldurando uma. Hoje pela manhã a gente falou de um inclusio lá, em 1 Coríntios, do capítulo 12 ao 14, onde os dons espirituais emolduram o dom supremo, que é o amor. E aqui nós temos então a história de Jairo, a história da filha de Jairo, emoldurando a história dessa mulher com fluxo de sangue. Nós vamos trabalhar aqui nessas duas histórias, que são paralelas, e que Marcos mostra para nós muitos paralelos. Aqui nós veremos apenas 3 por conta do nosso tempo. O texto então nos revela essas histórias entrelaçadas, duas pessoas que creem. Então nós temos aqui nesse texto duas pessoas que creem
no Senhor Jesus. A primeira delas nos é apresentada, ele tem nome, ele é importante, ele é o principal da sinagoga, o nome dele é Jairo. Ele é o dirigente da sinagoga em Cafarnaum. Todo mundo ali na região da Galileia conhece Jairo. Eles sabem quem é Jairo. Ele é importante, ele é alguém que tem dinheiro, ele é alguém rico, ele é alguém influente, ele é alguém que na sinagoga é quem direciona ali a liturgia, é quem sempre tem uma palavra ali para ensinar o povo. E Jairo nos é apresentado e o texto nos traz algo mais. Diz o texto que a sua filhinha estava doente, diz o texto bíblico. Ele tinha uma filha de 12 anos e essa menininha estava morrendo. A vida estava se esvaindo dela. E Jairo, muito provavelmente, com muitos recursos, ele tentou de muitas formas salvar a sua filha. Mas o que acontece é que a situação dela estava piorando a cada vez mais. A situação dela estava se agravando cada vez mais. E ele ouve falar de Jesus. Ele fica sabendo que Jesus estava passando por ali. E ele corre até Jesus. E ele vai até Jesus. Ele está correndo contra o tempo. Mas esse homem é importante, esse maioral da sinagoga, esse homem rico, esse homem influente, ele não se importa com protocolos, e ele corre até Jesus, e ele se prostra diante de Jesus, aos pés de Jesus, e implora Jesus insistentemente. Ele diz: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada, e para que ela viva. Jairo crê no Senhor Jesus. Ele tem fé no Senhor Jesus. Por 3 vezes nós vemos Jairo exercendo fé no Senhor Jesus. O primeiro momento, onde ele está com o Senhor Jesus e vai até Jesus e pede que Jesus cure a sua filha. O segundo momento, em face do atraso. Ele está junto com Jesus, as coisas... Jesus para no meio do caminho, mas ele continua ali firme. E um terceiro momento, quando ele recebe a notícia da morte da sua filha. Não incomoda mais o mestre, sua filha morreu. Não tem mais como, já era. E Jesus agora exorta Jairo para que ele imite a fé daquela mulher enferma. Não temas, crê somente. A sua filha está morrendo e esse homem crê no Senhor Jesus. Ele vai correndo até Jesus. Quantos aqui já não sofreram ou passaram por situações, aqueles que têm filhos, quando às 3 horas da manhã está orando ao Senhor para que aquela febre abaixe? Quantas vezes já tivemos que levar os nossos filhos no pronto-socorro porque eles estão enfermos? Quantas vezes a gente já não ficou com o coração apertado quando eles talvez tiveram que ficar internados? Pegaram uma bronquiolite ou alguma outra enfermidade. O nosso coração aperta. E aquele homem está com o coração apertado e muito mais do que isso. Ele está vendo a sua filhinha morrer. Ele nada pode fazer. Em breve ela estará morta. Em breve ela morrerá, se Jesus nada fizer. E ele corre até Jesus. Ele não se importa de que as pessoas olhem ele se curvando diante de Jesus. E é interessante ele se prostrar diante de Jesus, porque um judeu não se prostra diante de um rabino. Um judeu não se prostra diante de um homem. Prostrar-se diante de alguém é pecado. Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4. Jesus vai dizer: só pode se curvar diante do Senhor. Satanás diz isso a Jesus: se curvado, me adorares, todos os reinos serão dados. Ele só pode se curvar diante do Senhor. E Jairo se curva diante de Jesus. Ele está reconhecendo quem é ele. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Deus unigênito. Ele sabe quem é Jesus. E ele se curva diante de Jesus. E veja, ele declara a sua fé. Ele não diz: se podes, cura minha filha. Mestre, se o Senhor tiver condição. Mestre, o Senhor é a minha última opção. Eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperado. Então, quem sabe, talvez o Senhor não possa fazer alguma coisa. Ele não diz isso. Ele diz: vem, por favor, põe a mão sobre ela, toca a minha filha, porque se o Senhor tocar a minha filha, ela será curada. E ela vai viver. Ela não vai morrer se o Senhor tocar nela. Minha filha, se o Senhor vier, ela será curada. Jairo sabe quem é Jesus. Ele crê. Essa história nos revela mais uma pessoa. Diferente de Jairo, ela é uma anônima. Nós não sabemos o nome dela. Diferente de Jairo, ela não é importante naquela sociedade. Diferente de Jairo, que é rico,
Essa mulher já teve dinheiro, mas ela perdeu tudo que ela tinha, na busca pela cura da sua enfermidade. Diz o texto que ela despendeu todos os seus bens com médicos, mas ela não foi curada. Essa mulher, ela vivia com uma hemorragia há 12 anos. 12 anos essa mulher está padecendo dessa enfermidade, há 12 anos ela está morrendo. E essa mulher crê e vem até Jesus. Ela despende tudo que ela tinha. Quando a gente olha para o Talmud, que é um comentário da Torá, um livro judaico, no Talmud tem 11 formas de cura para a hemorragia. E aí há alguns tratamentos ali do Talmud: beber uma taça de vinho com pó de açafrão, comer cebolas persas cozidas em vinho e falar as palavras, saia fluxo de sangue. Uma outra forma: levar as cinzas de um ovo de avestruz em uma bolsa de linho no verão e numa bolsa de algodão no inverno. E com curas como essa, não é de admirar que a situação dela não estava melhorando, pelo contrário, ela estava piorando. E ela perdeu tudo que ela tinha. Ela gastou tudo que ela tinha. E ela ouve falar de Jesus. Essa anônima. Essa mulher que, diferente de Jairo, que era o maioral da sinagoga, que era o responsável pela liturgia da sinagoga, essa mulher não podia entrar na sinagoga. Essa mulher, onde ela sentava, mas ninguém sentava. Se ela bebia num copo, mas ninguém tomaria nesse copo. Se ela desse um passo na direção de alguém, essa pessoa dava um passo para trás. Ela vivia a semelhança de um leproso, porque ela era uma mulher imunda. Ela era vista pela sociedade como alguém amaldiçoada por Deus. Deus não estava com ela. Muito provavelmente, essa mulher foi deserdada pelo seu pai. Se ela era casada há 12 anos, ela não sabe o que é o toque do seu marido, possivelmente repudiada por ele. Se tinha filhos, há 12 anos ela não pode abraçar o seu filho. Há 12 anos essa mulher não sabe o que é o toque. Ela não sabe o que é um abraço. Há 12 anos ela não sabe o que é alguém dar um passo na sua direção. Ela está impedida de entrar na sinagoga para pedir oração. Ela está impedida de entrar na sinagoga. Ela não tinha Bíblia em casa para poder ouvir a leitura da lei. A leitura do Taná, do Antigo Testamento. Ela está impedida de entrar no templo. Ela não pode sequer ir lá oferecer sacrifício para o perdão dos seus pecados. Porque ela continua impura. Ela continua imunda. Essa mulher está açoitada, não apenas pela enfermidade que diariamente a assola, mas ela é açoitada pela exclusão social. Ela não pode se relacionar com mais ninguém há 12 anos. Pela exclusão religiosa. Ela não pode sequer cultuar. Ela está há 12 anos afastada da comunhão. Mas ela ouve falar de Jesus. E ela vai até Jesus. E ela mostra para nós a sua fé. Porque ela diz: se eu apenas tocar na borda da veste dele, eu ficarei curada. Ela não diz: se eu tocar na veste desse rabino, pode ser que ele fique impuro. Ela não pensa isso. Ela sabe quem é Jesus. Ele não é um mestre comum. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Deus unigênito encarnado. E ao tocar em Jesus, não é ele que fica impuro. Eu que serei purificada. Quando Jesus toca um leproso, não é Jesus que fica imundo, é o leproso que é purificado. Quando Jesus toca um morto, não é Jesus que fica imundo, é o morto que ressuscita. Quando uma mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, não é Jesus que fica imundo, essa mulher é purificada e ela sabe disso antes de fazê-lo. E ela vai até Jesus. 2 pessoas que creem. E o texto continua e nos mostra 2 filhas que sofrem. 2 filhas que sofrem nesse texto. A primeira filha é a filha de Jairo. Ela está sofrendo, ela está de cama, ela está acamada, ela não tem condição de ir até Jesus. Ela está numa situação que ela não conhece Jesus. Mas o seu pai vai até Jesus. O seu pai intercede por ela.
Essa menina está sofrendo, essa menina está sentindo talvez dores terríveis, essa menina está desfalecendo, mas ela tem um pai que intercede por ela, ela tem um pai que conhece Jesus, ela tem um pai que crê no Senhor Jesus e vai até Jesus, para que essa filha possa ser salva, para que essa filha possa ser curada. Queridos, nós temos a necessidade de pais que levam seus filhos até Jesus, ou que levam Jesus até seus filhos. Nós temos a necessidade de pessoas aqui que talvez sejam um instrumento nas mãos de Deus, para levarem Cristo até outras pessoas. Muitas vezes a gente fica empenhados demais em querer trazer as pessoas para a igreja, ou trazer as pessoas até Jesus. Mas talvez Deus quer usar você para levar Cristo até essas pessoas. Deus quer usar você para que você seja as mãos, seja os pés, seja a boca de Jesus, para que outros possam crer. Com certa constância lá na nossa igreja, Igreja Presbiteriana Esperança em Vitória, eu desafio os irmãos a fazerem isso, a não apenas virem à igreja, mas que eles possam ir até as pessoas. Certa feita, a dona Márcia, ela encorajada pela mensagem daquela noite, ela decidiu bater de porta em porta dos seus vizinhos, ali no seu prédio, para poder falar de Jesus e convidá-los, entregar cada dia, um devocional para eles e convidá-los para irem à igreja. E ela começa de porta em porta a bater. Na nossa igreja a gente tem alguns desafios de entregar o cada dia nos prédios. E eu fiz isso algumas vezes. O que eu fazia? Eu ia lá na caixinha de correio e botava em cada um, né? E pronto, está entregue. Como bom capixaba já, que não gosta muito de contato com as pessoas. Diferente dos mineiros, né? Mas dona Márcia não se deu satisfeita em entregar. Ela foi de porta em porta batendo. Capixaba não gosta muito de visita, ainda mais sem avisar. E aí ela bate na porta de Willis e Sara. E eles não pedimos iFood, não combinamos com ninguém. Eles olham no olho mágico, está lá uma senhorinha de seus 70 anos, mirrada, magrinha, solteira, e batendo ali a porta, e eles olham, ela, pois não. E ela diz, eu sou cristã, eu vim aqui falar de Jesus para vocês, entregar uma literatura, e convidar vocês para ir na minha igreja. O que ela não sabia é que Willis e Sara, mais cedo, haviam falado, nós precisamos levar a nossa filha na igreja, porque Lara, a filha deles de 5 anos, havia visitado uma igreja com a mãe de Willis, que tinha visitado uma igreja na casa dela, ela também não ia à igreja, ela levou Lara gostou muito e agora estava importunando Willis e Sara para que a levasse na igreja. E aí Willis e Sara agora dizem, a gente precisa levar a Lara na igreja, vamos procurar uma igreja aqui perto. E aí, dona Márcia bate e fala, eu quero chamar vocês para ir na minha igreja, poucas horas depois. Eles falam, estão ouvindo a nossa conversa aqui? E eles, pois bem, a gente quer ir na igreja, mas a gente quer ir na igreja aqui perto de casa. Ela, pois não, é aqui do outro lado da rua, no hotel aqui do outro lado. E aí eles foram lá no próximo domingo, nós pegamos o contato deles, e no meio de semana eu estava lá na casa deles, e a gente começou a fazer um discipulado. E eles entregaram a vida para Jesus. E durante o processo do discipulado que eu fiz, Fátima, que era babá de Sara, de Lara, ela lá dentro. E ali eu com William, Sara, Renato, Gustavo e Lara. E Fátima lá dentro, eu chamava Fátima, vem participar com a gente, vamos estudar a Bíblia aqui com a gente. E ela resmungava alguma coisa e saía para dentro, e nunca veio. E aí, certo dia, então, eu batizo William, Sara, Renato, toda a família, William, Sara e Renato professam a fé. E ali, eles estão indo à igreja, certo domingo, Fátima aparece junto com eles. Que bênção. E aí, no meio de semana, estou eu lá na casa dela para poder saber de Fátima. Pois não, Fátima. Ela disse, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu falei, nem precisamos fazer o estudo. Ela entreguei, pastor. Eu falei, o que houve? Ela disse, eu vi o que Jesus fez aqui nessa casa. O alcoolismo que tinha aqui, as brigas que tinham aqui, mas Jesus entrou nessa casa e mudou o casamento, mudou a família, mudou a vida deles. Eu vi o que Jesus fez aqui. E eu estava doente num quarto, enfurnado, em depressão, não sabia do quarto, e eu vi o que Jesus fez na vida deles. Eu falei, eu vou entregar minha vida para Jesus. Jesus me curou da depressão, eu estou aqui hoje, pastor. Fiz discipulado com Fátima, batizei Fátima. E Fátima começou a falar de Jesus para a filha dela. Filha dela já amaziada, juntada com um rapaz, mais de 11 anos. E a filha dela e o namorado começam a ir na igreja, se convertem, se casam, são batizados. Uma senhorinha que decidiu levar Cristo até o William e Sara. E essa história não acabou, essa história continua. Deus quer usar você para levar Cristo a outros.
para que você seja os pés, a boca, as mãos do Senhor Jesus. Mas nesse texto nós temos uma outra filha. Uma filha repudiada. Uma filha que não tem quem ore por ela. Ela não tem quem interceda por ela. Ela não tem quem possa zelar por ela. E ela vai até Jesus. Entretanto, quando ela toca em Jesus, quando ela recebe a cura, diz o texto bíblico que o Senhor Jesus se dirige a ela e diz: filha, a tua fé a curou. É a única pessoa chamada por Jesus de filha no Evangelho de Marcos. Essa mulher, que talvez repudiada pelo seu pai, é chamada de filha pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Eterno, pelo Deus Unigênito. Jesus é aquele que para os menos favorecidos. Jesus está acompanhando Jairo para curar a filha dele. Na verdade, o propósito dele era ressuscitar a sua filha. Mas quando essa mulher vem até Jesus, Jesus para essa anônima. Jesus para essa mulher que não era importante. E talvez vocês pensem isso hoje. Deus não me conhece. Deus não sabe da minha história. Talvez você olhe para si no meio da multidão e pense: eu não sou importante, não há quem saiba das minhas dores, do meu sofrimento. O Senhor conhece as suas dores, o Senhor para você, e o Senhor vai ao seu encontro, e o Senhor Deus quer tocar em você nessa noite. Ele te chama de filho, Ele te dá dignidade, Ele é aquele que restaura a enfermidade, que traz cura para a enfermidade emocional, física, espiritual. E essa mulher rejeitada se torna filha, e se torna um modelo de fé, para que Jairo pudesse crer. Essa mulher é curada. Jesus chama essa mulher a mostrar a sua fé, para que outros pudessem ver. Ele diz: alguém me tocou. Interessante que alguém me tocou, queridos. Jesus sabe quem tocou nele, a mulher sabe que tocou em Jesus, ou seja, a ironia do texto é: quem não sabe é a multidão. O propósito de Jesus é que a multidão pudesse ver, para que fosse convidada a crer como aquela mulher. E eu e você, chamados a crer como essa mulher. Ela se torna um paradigma de fé para os discípulos, que ainda não entendiam muito bem quem era Jesus. E essa mulher agora então revela a sua fé diante do Messias. Ele diz: a tua fé te curou. Veja, ele não diz: eu te curei, ele diz: a tua fé te curou. Nós acessamos as bênçãos de Deus por meio da fé. Creia, querido, creia. Olhe para Jesus e tenha expectativa. Pare de viver uma vida cristã inerte. Pare de viver uma vida cristã sem expectativa. Tenha expectativa e creia, porque quando nós cremos, então nós podemos viver o impossível. Então a gente pode viver o sobrenatural, a gente pode desfrutar do toque do Senhor, que tem muito disponível para mim e para você. Muito. Se eu for a Deus com um copo de água, Ele vai encher meu copo de água. Se eu for a Deus com uma bacia, Ele vai encher minha bacia. Se eu for a Deus com uma caixa d'água, Ele vai encher minha caixa d'água. Se eu for com uma piscina, Ele enche minha piscina. Mas Ele tem um oceano disponível para mim e para você. A gente saindo daqui passou em frente a uma bica, diz que a bica nunca para, né? E aí o Diego falando: essa bica aí tá aí, né? E a água... E aí eu vi a bica e falei: igual a graça. Essa bica lá pode esgotar, mas a graça não esgota nunca. Sempre está disponível. Em terceiro lugar, para a gente finalizar, nós temos duas pessoas que são tocadas. Essa mulher toca em Jesus e ela é curada imediatamente. Todas as pessoas que foram tocadas por Jesus foram transformadas. Aquele leproso, aquele endemoniado gerazeno, aquela mulher samaritana. Ele chega até aquela menina e agora ela morreu. Aparentemente Jesus se atrasou. Imagine você, o coração de Jairo. Jairo está desesperado, ele vai até minha filha. E aí na hora que ele está junto com Jesus, ele conseguiu achar Jesus, ele conseguiu que Jesus fosse com ele. Mas no meio do caminho a multidão comprime Jesus, o passo está sendo lento. Imagine você precisar de ir para a UTI com seu filho, desesperado, mas é o trânsito das 5, 6 horas da tarde, tudo parado. Jairo agora recebe a notícia, uma ligação: sua filha morreu. Você está correndo para o hospital, sua filha morreu. Não há mais o que fazer. Jesus diz: não temas, crê somente. Talvez você tenha alguma situação na sua vida hoje que aparentemente é
impossível. Aparentemente não há mais saída, não há o que fazer. A palavra de Jesus para você nessa noite nessa tarde não temas, crê somente. Continua ecoando. Que você saia daqui com essa palavra no seu coração, não temas, crê somente. O oposto de fé é medo. Não temas, creia, tenha fé, confie no Senhor. O Deus que criou o universo é aquele que pode e quer governar a sua história. E Ele quer trazer vida em meio à morte. Jesus vai até aquela menina, Ele toca aquela menina e ela ressuscita. Ela volta à vida. Aquela mulher que sofre há 12 anos, essa menina tinha 12 anos. Essas duas pessoas tocadas por Jesus são ressuscitadas. Vêm da morte para a vida. São salvas, curadas, para a glória do nome do Senhor. Eu quero terminar com uma história. Uma clínica de recuperação dos Estados Unidos, chamada Teen Challenge. Um homem chamado David Wilkerson lidava com jovens envolvidos com drogas e violências em Nova York. E um dos mais violentos e resistentes se chamava Nick Cruz, líder de uma gangue, criado com brutalidade, cheio de ódio, cheio de medo. E quando o David Wilkerson começa a pregar para ele, Nick o ameaça. Se você falar de Jesus de novo para mim, eu vou te matar. E David respondeu com firmeza e ternura. Você pode me cortar em 1000 pedaços e cada pedaço ainda vai gritar que Jesus te ama. Em um dos encontros, Wilkerson, movido pelo Espírito Santo, ele abraça Nick Cruz. E aquele homem endurecido, acostumado a reagir com raiva, ele se quebra em lágrimas nos braços do pregador. E ele mesmo conta em sua biografia: ninguém me abraçava desde que eu era criança. Aquele abraço me fez sentir humano pela primeira vez. Foi o toque de Jesus em mim. David Wilkerson foi o toque de Jesus na vida do Nick Cruz. Nós precisamos desesperadamente do toque de Jesus. Eu quero orar por você nessa tarde. Talvez você hoje precise do toque de Jesus. Talvez hoje você se encontre como aquela mulher enferma. Talvez hoje você se encontre como Jairo, desesperado para que Jesus toque em você. Talvez por uma cura emocional, talvez por uma ferida espiritual, talvez uma cura física. Talvez você tenha passado dias de luto, de lágrimas, de dor. Jesus está nesse lugar, Ele conhece a sua história. Você não é anônimo para Ele, Ele te chama pelo nome. E o toque dele está disponível para você. E você que precisa do toque de Jesus, eu quero te convidar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Você que deseja receber esse toque nessa noite, eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Há pessoas aqui necessitadas do toque de Jesus. E agora eu quero fazer um segundo convite. Há pessoas aqui que Deus quer usar para que você possa tocar, para que você seja as mãos de Jesus. Você que não ficou de pé, abrace uma dessas pessoas que se encontra de pé e ora com ela agora. Há pessoas aqui, você que não ficou de pé, abrace uma dessas pessoas que está de pé, de preferência homem com homem, mulher com mulher. Receba o toque. Jesus quer tocar você, querido. Jesus está aqui nesse lugar. Ele quer trazer cura, Ele quer trazer libertação, Ele quer trazer salvação, Ele quer mudar a sua história. Jesus, olha para essas pessoas aqui nessa tarde, ó Deus, o Senhor conhece a história deles. Santo Deus, toca nelas, ó Pai, em nome de Jesus. Vem com teu toque, ó Pai, nessa tarde, em nome de Jesus. Coloca a tua mão, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O Senhor está nesse lugar. Jesus, vem nesse lugar tocar os teus filhos. O toque de cura, o toque de transformação, o toque que devolve a dignidade, o toque que traz renovo, o toque que renova o ânimo, o toque que traz cura, em nome de Jesus. Vem com poder nessa tarde, ó Pai, para a glória do nome do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és aquele que nos chama pelo nome, Tu és aquele que nos chama de filhos, Tu és aquele que nos redime, que nos resgata, apesar do nosso pecado. Deus, vem com poder e graça, Senhor, em nome de Jesus. Receba o toque de Jesus agora, receba a alegria, receba a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Senhor, nessa tarde, ó Pai, operando para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.